Opa, boa noite, boa noite, boa noite. Chegamos aqui para mais uma live, de resgate do sono, que vamos falar um pouco de tempo e insônia, tempo e sono. Temas que eu considero importantes. Vocês sabem que eu considero que a insônia é o primeiro passo que você precisa vencer para você voltar a dormir bem, né? Então, quem dorme mal não consegue vencer a ansiedade, não consegue vencer a depressão de fato, né? E o tempo, e aí menos gente sabe disso, porque eu não falo isso com tanta frequência, é um dos outros pilares. Eu considero 3 pilares principais: tempo, sono e dinheiro, né? Que tem que ser bem controlados para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, no processo de se sentir melhor, né? Nessa libertação desses sintomas que incomodam tanto, né? E aí a gente vai para esse lado aí de que o sono e o tempo também tem uma relação entre eles, não só com a ansiedade, com a depressão, que eu vou explorar um pouquinho aqui com vocês hoje. Primeira coisa é boa noite Maria das Graças, boa noite Isabel, boa noite para quem está chegando. Eu já vou pedir para vocês fazerem o quê? Baterem no botão de curtir, para o Instagram saber que você está gostando de estar aqui hoje, de que você está gostando de estar presente nessa live e chamar mais pessoas para participarem com a gente. Então, muito bem, hoje eu vou discutir um pouquinho sobre o sono e sobre o tempo, como uma coisa influencia na outra e como a má gestão do seu tempo te gera insônia. No segunda live de resgate do sono, né, número 2 hoje, e eu queria começar, como vocês sabem, eu começo aquecendo um pouquinho até as pessoas poderem receber a notificação de que a gente está aqui, né, porque demora um pouquinho até o pessoal ver, até o Instagram entregar, aquela coisa toda. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês, que é o seguinte: eu tenho ouvido muito no consultório, aqui no Instagram, enfim, qualquer lugar eu acabo escutando muito o seguinte: eu já faço isso, né? Isso para qualquer orientação que seja dada, né? Eu acabo, como eu discuto muito sono com vocês aqui no Instagram, eu escuto muito eu já faço isso para as coisas sobre sono, mas no consultório eu ouço sobre coisas de trabalho, de relacionamento e etc. E o eu já faço isso tem se tornado uma frase muito ouvida. E por que eu estou falando sobre essa frase? Por que essa frase, de certa forma, me incomoda um pouquinho? Porque, cara, a maioria das vezes que eu ouço pessoas falando eu já faço isso, o que ela está dizendo é eu sei disso, eu já ouvi isso, eu tenho esse assunto, mas boa parte das vezes não é de fato eu faço isso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é isso, às vezes eu faço uma colocação assim, vamos supor, sobre o sono, eu falo para a pessoa, todo mundo fala assim, né? Se eu falar para você assim, o seu quarto para você dormir bem precisa ser escuro. O que você vai me dizer? Eu já faço isso. Eu sei disso. Aí você vai e vai ver o quarto da pessoa. Tem relógio que emite luz. Tem a televisão com a luz de LED. Ela dorme com a luz do corredor ligado, né? Então ela não faz. Quando ela quer dizer que eu já faço isso, ela quer dizer eu conheço esse assunto, eu já ouvi essa palavra, já ouvi isso que você está dizendo. Então toda vez que você me ouvir ou ouvir alguma outra pessoa falando sobre algum assunto, que te der uma recomendação, principalmente aqui, né, no meu caso específico sobre o sono, quando você pensar assim, eu já faço isso, para e pensa, reflete, recebe o que eu falei, e aí a partir daí você vai e tenta aplicar isso. E você aí sim tenta fazer isso, ao invés de simplesmente de me dizer que já faz, tá? Fica alguns dias procurando o defeito, procurando o problema. Se não fizer isso, os hábitos que a gente tem na vida, eles se perpetuam, eles vão ficando ali, eles não somem, tá? E aí o que acaba acontecendo? Se você tem um hábito de sono ruim, um hábito de sono inadequado, ele é automático para você. Então, na hora que alguém fala uma coisa que você considera óbvia, como, por exemplo, o seu quarto não pode ser extremamente barulhento, a tua resposta acaba sendo imediatamente qual?
Mas meu quarto é silencioso. Não é. E às vezes seu quarto é uma zona, uma bagunça. E não tem nada daquilo que você está falando. Então, vai ver de fato e procura o problema. Porque se você não procurar, dificilmente você vai achar, porque aquilo ali está enraizado na sua rotina. Você faz aquilo no automático, você nem nota que está fazendo aquilo. Tá? Então, enfim, é brincadeira. E a outra coisa que eu sempre ouço é só esse que eu não faço. Sempre tem, né? O pessoal faz isso para tudo, né? Para o sono, para dieta. Dieta é sempre assim também. Quem trabalha com emagrecimento também escuta muito isso. Não, eu faço tudo isso aí, menos esse aqui, ó. Né? Então você não faz tudo. E aí você não vai ter resultado tão bem quanto quem faz tudo. É o que eu falo, é a dieta. Por que eu comparo com a dieta? Porque é a mesma coisa, é o mesmo movimento. A pessoa vira e fala bem assim pra você: não, eu já faço dieta, faço. A única coisa que eu não faço é os pudim. Os 8 kg de pudim que eu como todo dia. Esse aí eu não faço, não. Mas o resto eu faço. Mas não adianta, né? Comer 8 kg de pudim, você tá lascado. Então, assim, uma reflexão de início de live, vocês sabem que eu faço elas aqui um pouquinho, para dar tempo dessas pessoas, como, né, a Jussi, a Luciana, que chegaram um pouquinho depois, chegarem para participar com a gente, deixarem as dúvidas delas. Eu já vi aqui, Isabel, que você comentou que usa alprazolam e clomipramina. E aí, querida, é só o seguinte, o que eu vou pedir para você? Todas as dúvidas que você tiver, você manda no ponto de interrogação, tá bom? Você usa 2 medicamentos para dormir, a clomipramina, que é um medicamento que é um antidepressivo, e o alprazolam, que é um benzodiazepínico, um medicamento que pode causar dependência, inclusive de uso de longo prazo, medicamento que deve ser usado aí por 6, 7 semanas. Ou seja, muito provavelmente você precisa de fazer uma intervenção aí com relação ao teu sono, para você conseguir melhorar a qualidade do seu sono. E é provável que você possa, no longo prazo, se livrar do alprazolam se você regular o seu ciclo circadiano. E aí, aliás, eu vou aproveitar para fazer um outro parênteses aqui, tá bom? Então, um monte de gente compartilhando o que toma aí. Pode mandar o que vocês tomam aí, que eu vou fazer breves comentários sobre o que vocês têm tomado. Eu vou fazer uma live especialíssima para quem está aqui, que vai falar todo o motivo de você ter insônia, de por que a sua insônia não resolve, como que a gente faz para a insônia resolver de fato, no dia 18 de junho, às 19h30. Tá? Vai ser um evento, vai ter mais gente, tá? Mais gente assim na live. E eu quero vocês comigo. Quem quiser participar, quiser ser lembrado, porque é o seguinte, se vocês deixarem só pra live te avisar, você vai esquecer. Vai digitar quero, a palavra quero, eu quero, digita e vai ativar uma automação. Se não ativar aqui na live, vai lá nos meus stories, em qualquer story, e escreve eu quero. Se você escrever eu quero, você vai receber o convite especial para a live gratuita no dia 18 de junho, que vai ser aqui no Instagram, às 19h30. Ah, não, eu não vou me inscrever. Meu amigo, se você não se inscrever, você vai esquecer. Você vai esquecer. Você sabe por quê? Porque a gente é assim. Você vai pensar em outra coisa, vai querer fazer outra coisa da sua vida, né? E aí você vai se esquecer. Então, para você não se esquecer, eu te convido a fazer isso, a se inscrever de fato, tá? Muito bem, vamos lá. O que você precisa entender aí? Eu vi algumas pessoas, olha só. Eu tive uma preocupação aqui maior com uma pessoa que falou que usa Zolpidem, Rivotril e Quetiapina. Por que me preocupa maior? Tu tá com 2 medicamentos que causam dependência. Zolpidem e Rivotril. E o pior, os 2 causam dependência agindo no mesmo receptor. Então eles interagem, um intensifica a ação do outro. Isso significa que a possibilidade do efeito adverso da sua abstinência ao uso desse medicamento é muito mais alto. Zolpidem e outros medicamentos tarja preta desses da receita azul, aí vai entrar Rivotril, Clonazepam, Alprazolam, Frontal, etc. Esses que vocês já conhecem aí, não devem ser usados juntos. Começou-se uma mania de usar eles juntos por conta desse desespero louco de achar que insônia se trata com medicamento. Aí você já viu, né? Vocês já estão aqui há bastante tempo, vocês já sabem que insônia não trata com medicamento.
trata com regulação de ciclo circadiano. Então, assim, é uma tentativa de solucionar o problema com uma coisa que não resolve, né? De fato, né? Aí tem outro que usa Neosine e Alprazolam, são medicamentos com potencial sedativo alto, mas mais um usando medicamento que causa dependência de longo prazo, e vira uma loucura, né? E aí começa a virar esse desespero que eu acabei de ler aqui. Já usei de tudo, já fiz de tudo, não consigo ficar sem remédio para dormir. Eu mudei meu estilo de vida, faço academia 5 vezes na semana, dieta, suplementação, acompanhamento com nutricionista, tudo isso para ver se consegue voltar a dormir. Qual que é o problema? Tá? O problema é que você está fazendo justamente o que não faz mudança no longo prazo. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você tá com alguma coisa que você precisa modificar, boa noite, Jussi, vai ficar gravado, amanhã você assiste numa live, num lugar melhor. Aí chegou Luiz, chegou Loreno, boa noite pra vocês, tá chegando mais gente aí, como eu sempre falo, a gente espera um pouquinho, as pessoas vão chegando. Mas muito bem, o que eu tava falando, né? Tava falando de, você pegou o quê? Um monte de dica solta. Eu peguei essa aqui e fiz, peguei essa aqui e fiz, e peguei essa aqui e fiz. O problema disso é que é igual tentar... Vocês já tentaram emagrecer com dica solta de internet? Quem aqui já tentou emagrecer com dica de internet e diz eu? Só pra eu ter uma noção aí. Boa noite, Valpalves. Acho que deve ser uma combinação de nome com sobrenome, né? Quem já tentou emagrecer com coisa que serão na internet, assim, né? Funcionou, meu filho, emagrecer só com dica de internet? Assim, uma dica ou outra? Ou funcionou 50%? O que acontece, cara? Não vai precisar ir pra NASA não, meu filho. Se todo mundo que falasse isso fosse pra NASA, nós estava entupida de gente sendo estudada. Fica tranquilo, tá? Por que a maioria das pessoas que tentam isso não consegue resultado? Porque dica, você segue uma coisa, mas tem um monte de coisa que tá errada, às vezes coisas que são mais importantes, né? Hoje funcionou com o quê? Com o nutricionista. É isso. Por quê? Porque o nutricionista, ele tem método. Ele tem técnica. Ele pega o problema e faz isso. Aí qual que é o problema? Vocês tentam várias soluções que não resolvem a causa do problema, né? Você tenta resolver a causa do problema, só que você não faz isso de fato. Você não atua na causa de fato. E aí acontece que a maioria dos médicos também não vão fazer uma atuação sistemática em cima disso. Ele pode até dar umas orientações, umas dicas, só que você não vai fazer. Você vai ficar igual estava lá no começo da live. Você vai dizer assim, você ainda vai dizer eu faço. Por que você vai dizer eu faço? Porque você conhece, já ouviu falar, mas de fato você não foi naquelas questões ali. São erros que acontecem de forma sistemática. Então o que a gente precisa fazer? Precisa ter um método de aplicação. Toda vez que a gente tem alguma coisa que está difícil, a gente aplica método, né? Ah, não, o time de futebol tá ruim. Vai um treinador para treinar com um método e bolar um plano de jogo, de estratégia para aquele time jogar futebol. A empresa está com um problema, vai alguém com um método para organizar o problema que a empresa tem. Se ficar só pegando dica de internet, dificilmente resolve. Por isso que eu criei o RQR. É por isso que o RQR foi criado, né? Por conta disso. Porque se você tem um problema sério, você precisa de um método para atacar esse problema. Se você tentar resolver ali nas coisas, não vai te dar resultado. Não tem jeito. A gente vê inúmeras pessoas que conhecem tudo de higiene do sono, falam de cabo a rabo, mas não aplicam. Na hora que vão pro método, conseguem entender uma ordem lógica, conseguem seguir aquela ordem, fazer o que está ali, do jeito que eu ensino, e aí começam a ter resultado. Não tem jeito, método dá resultado, tá? Enfim, voltando lá pro começo, agora que já deu tempo das pessoas chegarem, a gente quando fala de tempo e sono tem muita relação com ansiedade e eles se retroalimentam entre si. O tempo desorganizado desorganiza o sono desorganizado desorganiza o tempo, né? Então
a pessoa começa a viver uma loucura, né? Ela dorme mal, aí acorda tarde, aí o dia bagunça todo, e aí ela não consegue fazer o que se propôs, aí ela fica ansiosa, aí de noite o pensamento acelera porque ela tá pensando em tudo que ela não fez, e aí ela não consegue dormir porque tá preocupado com tudo que não fez, e aí não consegue dormir, no outro dia o que acontece? Acorda cansado de novo, não consegue, e vira uma bagunça. Então a organização apropriada do tempo é importante. Principalmente porque tem uma frase que eu gosto muito de usar e de dizer para paciente, dizer para vocês aqui, que a única coisa que você efetivamente tem na sua vida é o tempo. Amizade, trabalho, dinheiro, nada disso vale nada se você morrer agora. Né? Então, se você não tem tempo, por exemplo, para sair com a sua família, na prática você não tem família. Se você não tem tempo de lazer, na prática você não tem lazer. Não importa você ter 32 televisões em casa, todos os streamings assinados, e videogame, e mesa de sinuca, sei lá o que vocês gostam de fazer aí no seu tempo livre. Aí você tem tudo isso dentro da sua casa, mas você não tem tempo, é como se você não tivesse nada disso. Então, de fato, a única coisa que a gente tem é tempo. E tudo que a gente consegue fazer dentro da nossa vida é com o tempo. Boa noite, Eliseu. Tudo que você consegue fazer dentro da sua vida é com o seu tempo. Então é um ponto-chave na sua vida. E não é à toa, portanto, que o tempo, que é um ponto-chave na sua vida, tem uma relação tão próxima com o seu sono, que também é um ponto-chave na sua vida. E aí a gente precisa tentar entender que isso precisa ser organizado. Porque uma pessoa que tem uma vida caótica, que não faz a menor ideia do que faz com o tempo dela, acorda de manhã e aí começa a ver o que vai fazer, é uma pessoa que não consegue produzir, uma pessoa que está sempre ansiosa, que está perdendo tempo com besteira, porque sim, se você não tem muita noção do que você precisa fazer no dia, você tem uma tendência maior de procrastinar, né? Porque eu brinco que quando você tem um senso de urgência, tem alguma coisa que está gritando na sua cara, você precisa fazer, se você não fizer, vai dar errado, vai dar problema, você se torna uma pessoa mais eficiente, né? Agora, se você não faz ideia nem o que você vai fazer com o seu tempo, a tendência de você gastá-lo de forma leviana é maior. E quem gasta tempo de forma leviana está sempre correndo. Por quê? Tá lá assistindo Netflix e lembra: eu tenho um projeto para entregar amanhã, eu vou lá correr para fazer, aí começa. Tá lá, né, gastando tempo no TikTok, no Instagram, rodando o riozinho. E aí, as compras do mercado eu não fiz, e vai correndo pro mercado. Vai correndo fazer as coisas. E quando você está correndo, você não faz direito, você faz mal feito, você esquece. E é óbvio que isso aumenta a sua ansiedade. É óbvio que muitas vezes de noite, na hora que você deita na cama, o que você faz? Putz, grila, deu errado o que eu tentei fazer porque eu fiz na pressa. Quando você deita na cama, o que você faz? Ai, cara, eu tinha que ter comprado tal coisa no mercado, não comprei. O presente da minha mãe. Não lembrei, né? Fui na pressa. Então, quando você tem um mínimo de organização desse tempo, você reduz a sua ansiedade, se torna uma pessoa mais eficiente, e isso, ó, evidentemente, vai impactar lá na sua insônia. Não tem jeito. Tá? Enfim, vocês já perceberam o tanto que vocês correm ao longo do dia porque não se organizam? Já perceberam que os dias que vocês não organizam, manda assim, eu percebi. Se você já tiver percebido que quando você não se organiza, o seu tempo vira uma bagunça, a sua vida vira uma bagunça. Enfim, toda essa desordem, toda essa bagunça, eu brinco que durante o seu dia é ansiedade. E durante a noite é insônia. Não tem jeito. Tá? Então se você é uma dessas pessoas que começa o dia na correria, toma café com pressa, entra no carro, sai, eu vou te dar uma sugestão na sua vida prática. Inclusive para vocês que estão aqui, se você manda para uma pessoa que você sabe que tem ansiedade ou tem insônia, você vai mandar essa live para ela, vai falar, escuta o que esse médico fala, porque essa dica prática é uma dica que eu percebi, engraçado, né? Eu não sei se ela tem livro nenhum, mas eu percebi conversando com alguns colegas que tem vários psiquiatras que recomendam as pessoas a fazerem isso. Eu te recomendo que você acorde 20 a 30 minutos mais cedo do que o horário que você acorda. Mas por que, doutor? Eu tenho tanto sono, eu tenho tanta insônia. Por quê? Você vai acordar no teu dia mais tranquilo. Você não vai tomar café correndo.
não vai sair de casa correndo, não vai chegar no trabalho correndo e atrasado. Aí você não vai estar ansioso fazendo as coisas no seu trabalho correndo. Você vai conseguir correr o seu dia com calma. E aí, naturalmente, o seu dia vai fluir com mais naturalidade. Quando você chegar de noite, você vai estar menos ansioso. Você vai ter tranquilidade para você dormir. Então, essa meia horinha é uma dica que eu te dou. Acorda meia horinha, 30 minutos mais cedo do que o seu horário normal. Isso vai te ajudar. E você não vai passar o dia correndo. Tá? Então, é isso. É uma dica simples, é uma dica prática que te ajuda. Tá? E evite, tá? Outra coisa que essa organização do tempo tem de importância, que às vezes você fala bem assim, não, doutor, eu corro, mas eu consigo fazer tudo, eu sou uma pessoa muito, muito tranquila, assim, eu não me organizo, eu acordo em cima da hora, mas as coisas fluem com naturalidade e tal. Mas mesmo que as coisas fluam com certa naturalidade, na hora que você vai deitar na sua cama, você está ansioso. Porque você está pensando no que você vai fazer no outro dia. Porque você não tem uma organização de quando você vai fazer cada coisa, entende? Então, na hora que você deita, o pensamento acelera. Você vai ficando mais preocupado. Aí, as figurinhas marcadas começaram a chegar. O pessoal que sempre está aí. Muito bem, pessoal. Vocês esquecem da live, né? Não tem jeito. Aí eu falo para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, vocês não entram. Vocês só chegam na metade da live. É o pessoal que está sempre aqui, religiosamente. Mas sempre atrasado. Vocês param de esperar o Instagram avisar, ele avisa atrasado, vocês perdem o começo. E às vezes o começo eu falo as coisas mais importantes. É de propósito, para ver quem está atento. Mas enfim. E aí a outra coisa que começa a acontecer também é uma certa autopunição que você se coloca de forma desnecessária. Quando você não se organiza, você não sabe o que dá tempo de você fazer. E às vezes você, principalmente se você é uma pessoa que é dona de casa, tem muita coisa, tem filho, tem trabalho, não sei o que, você começa a acumular muitas tarefas em cima de você. Muitas tarefas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você vai fazer, vai dar conta de Deus e do mundo todo. E aí você começa a acumular essas tarefas e você não dá conta de fazer todas. Muitas vezes não é porque você é incompetente, mas simplesmente pelo fato de que não cabem todas essas tarefas no seu dia. Só que como você não tem essa organização do que dá pra fazer, do que você vai fazer hoje, do que você vai fazer amanhã, do que você vai fazer quando, você não tem noção de que não dava tempo, você não tem essa certeza de que não dava tempo. Aí o que você faz? Você se pune. Se pune porque não fez, eu tinha que ter feito isso e não fiz, eu tinha que ter feito aquilo e não fiz. E se você tivesse uma organização, você poderia evitar essa autopunição que fica na sua cabeça na hora que você deita pra dormir. Você deita pra dormir e fica se punindo por causa disso. Então assim, se você tivesse a prudência, o cuidado de fazer desse jeito que eu estou te falando, de você se organizar, você ia saber o que dá tempo de você fazer de fato e você não ia ficar se punindo de forma inadequada. A sua vida correria com mais tranquilidade. Certo? Então, é fundamental nesse processo todo que você faça isso de forma tranquila, organize o seu tempo, para que a coisa não vire uma autopunição, um pensamento no dia seguinte e um arrependimento de tudo que você não fez durante o dia. Senão isso vai te assombrar de noite. Tá? Então a gente precisa, isso é necessário, que você haja nisso, né? Que você se estabeleça e faça. E tem um outro motivo também, né? Quando você organiza o seu tempo, você de fato ataca e resolve os problemas que te assolam no seu dia a dia. E são esses problemas muitas vezes que você pensa durante a noite. Quando você não se organiza, a sua tendência durante o dia, o seu cérebro, a nossa vida toda, a gente tende a buscar formas de evitar conflito, de evitar desconforto. A gente não quer ficar desconfortável, a gente não quer sofrer. Isso é normal, não é você que é mau caráter, que não quer sofrer. Não, ninguém quer sofrer. É isso mesmo, a gente evita ao máximo que a gente pode o sofrimento. Só que lidar com o problema que causa o sofrimento é importante para você dormir com a cabeça mais tranquila. Só que se você não se organiza para você atacar esse problema, vou te falar um negócio, você vai resolver qualquer outra coisa na galáxia menos o problema que te incomoda. Porque o seu cérebro vai evitar lidar com aquilo. E aí o que você vai fazer? Toda noite você vai dormir pensando naquele problema. Então é importante fazer essa reconstrução, esse reposicionamento, tá? Enfim,
Espero que isso tenha esclarecido para vocês um pouco. Lembrem-se que dia 18 de junho, sem ser a terça que vem, a outra, nós temos a nossa live que vai se chamar O Fim da Insônia e que vai ser muito legal. Vai explicar todo o processo de por que você tem insônia, por que você começou a dormir mal. Vai lá no meu direct, me chama, ou nos meus stories e digita Eu Quero, para você poder receber o link para inscrição gratuita na live. Aí você recebe, entra no grupo do WhatsApp e participa com a gente, tá? Vai ser uma alegria muito grande ter vocês comigo. Agora eu vou para as perguntas e respostas. Vou dar até um tempo para quem está aqui escrever algumas perguntas. Eu vi que já tiveram algumas que deixaram nas caixinhas. Vou tomar um gole d'água e aí quando eu voltar eu vou tocar aí o barco nessas perguntas que vocês fizeram. De nada, Jussi. Legal. Aliás, tem um jeito de vocês curtirem as perguntas que estão no negócio. Eu já vi que tem uma pessoa que viu e escolheu umas perguntas que gostou. Como Zolpidem é o melhor remédio para insônia? Cara, você chegou aqui tem pouco tempo. Você me fazer essa pergunta, quem tá aqui há mais tempo responde aí no direct. Eu gosto desse remédio, eu acho o Zolpidem um remédio legal, bacaninha, meu amigo Zolpidem. Ou eu não gosto dele. Né? Você chegou tem pouco tempo. Porque quem tá aqui há mais tempo sabe, cara, Zolpidem é um remédio que eu detesto, tá? Porque ele causa dependência, ele não trata doença nenhuma. A gente tem tido, ele tem uma meia-vida que a gente chama muito curta, então ele perde o efeito muito rápido, a tendência é que você precise de usar de novo, e isso faz com que você tenha um aumento de chance de dependência absurda. Então, a gente tem visto cada vez mais pacientes dependentes de Zolpidem. Então eu não considero ele o melhor, como eu considero ele um dos piores remédios para dormir. Ele veio com uma promessa espalhafatosa de que ele vai resolver os problemas da vida, que ele não causaria dependência. Ela se mostrou falsa. Já está muito bem estabelecido que o Zolpidem causa dependência sim. Faz síndrome de abstinência igual aos benzodiazepínicos, igual à síndrome de abstinência do álcool. Então assim, doutor, vou parar meu Zolpidem hoje. Não faça isso. Não se para remédio sozinho. Se para remédio com auxílio médico. Só que assim, tá? Eu não gosto. Eu não introduzo. Tenho colegas que gostam, colegas que introduzem. Isso não faz deles incompetentes, incapazes. Mas não tem, gente. Não dá. Tá? Não é um negócio que me desce. Tá? Nunca fui na onda do Zolpidem é o melhor remédio do mundo, como algumas pessoas acabaram indo, né, quando a indústria farmacêutica trouxe. Enfim, o Zolpidem surgiu como agora está o canabidiol, tá? Surgiu como uma solução para todos os problemas da galáxia, como agora o pessoal está em cima do canabidiol que resolve todos os problemas, apesar de não ter muita evidência para nada. Né? Enfim, para nada não, tá? Canabidiol tem evidência para dor crônica e para algumas epilepsias. Enfim, mas dentro da psiquiatria não temos evidência suficiente para justificar o uso de canabidiol. A gente tem medicamentos que a gente sabe que tem eficácia, não tem por que a gente fazer isso, né? E aí, fizeram um comentário aqui, fizeram duas perguntas aqui que eu acho que é interessante, que eu vou tentar responder, que não fizeram na caixinha de pergunta. Me incomoda um pouco isso, vocês mandam aqui no chat, eu tenho que ficar lembrando, minha memória fica ocupada com isso. Mandando a caixinha de pergunta que facilita. Foi o seguinte, uma delas foi: tomo Prisma e Sonebon, como me livrar? E aí, na verdade, essa pergunta aqui é: tomo remédio para dormir, 1, 2, 3, 10. Né? Como me livrar? Gente, para você dormir de forma natural, você precisa usar o seu corpo, a sua fisiologia. O seu corpo, ele sabe dormir. Só que, se você tem mais de 3 meses de insônia, ele desaprendeu. E muitas vezes o remédio, ele piora essa falta de aprendizado. Tá? Porque ele gera uma percepção muito alterada de sono, de que você tem que deitar e dormir rápido, e não é bem assim. A gente às vezes demora 20 minutos, né, para dormir, 20, 30 minutos. E aí começa a virar uma loucura só.
de remédios para dormir. E aí o que eu acho mais interessante quando a gente começa a falar, né, de remédios para dormir de forma geral, é que o que eu vejo de pergunta é muito curioso. Vocês têm muita dificuldade de botar na cabeça que o remédio não é o que vai resolver a insônia de vocês. Porque a insônia é um desaprendizado a dormir. A insônia há mais de 3 meses é a pessoa que desaprendeu a dormir. Cara, não adianta você ficar se entupindo de remédio. Ele vai te sedar, mas ele não vai te fazer dormir de verdade. E você vai ter que tomar ele para sempre. Se você não sabe aprender a regular seu ciclo circadiano, você vai tomar remédio para dormir eternamente. Tá? Então, assim, precisa aprender. Eu não estou dizendo que você não deve tomar o remédio para dormir. Um médico te prescreveu, te avaliou, te prescreveu. O que eu estou dizendo é que você não deve tomar apenas o remédio para dormir. E essa será a sua única atitude diante da tua insônia. Entende? Né? Se você fizer isso, você vai continuar insônia. E aí vai vir esses comentários, como é difícil sair do clonazepam, eu tomo Donarém, eu tomo Neosine, eu tomo Zolpidem, eu tirei, foi muito ruim. E vai ser isso. Tá? Primeiro, porque se tentar tirar o remédio por conta própria vai ser muito ruim, você vai ter efeito colateral. Então tem que tirar do jeito certo com a orientação médica. Agora, e se você tentar tirar o remédio sem regular o teu ciclo circadiano, não vai funcionar. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que é meio esdrúxulo, mas assim, pô, se tiver tua perna tá quebrada, né? Aí você toma analgésico, melhora a dor. Você concorda que se você não botar um gesso para a perna estabilizar e a fratura consertar, se você tentar tirar o remédio para dor, você vai voltar a ter dor? A perna está quebrada. Sem não tratar o remédio, né? Se você não tratar a causa da dor, que é a perna quebrada, não vai. Não vai. Tá? É uma bizarrice completa fazer isso. O psiquiatra te aconselhou a parar a academia? Que conselho bizarro. Por quê? Porque ele achou que você perdia o sono? É só você não fazer de noite, tipo, faz de dia. Mas não vai fazer academia de manhã e ficar sem sono à noite. Não tem lógica isso. Não procede. Não sei se você... Talvez você tenha entendido errado. Ele falou pra você parar de malhar de noite e você entendeu que era só parar. Tá? E não é só milagre, não. É o que eu te falei. Você me botou uma lista de coisas aqui que não preenche, a lista que você colocou mais cedo não preenche 2 dos 9 cuidados do fim da insônia. Então, isso aí é teu cérebro te dando justificativa pra você reclamar e não fazer nada. É aquela história que eu sempre falo pra vocês. Adulto resolve, criança fica reclamando. Né? Quando a gente começa a tomar essa atitude, nada resolve, só milagre na minha vida, não sei o que, ai meu Deus. A gente já se entregou e tá tomando a atitude da criança que tá lá reclamando da vida. Adulto vai resolver o problema. Não só milagre, não. Não é só milagre, não. Tá? E eu vou além. No caso da insônia, o principal agente é você. Não é o outro, não é o médico, é você. Regular o seu ciclo circadiano. Tá? Que provavelmente você mesmo que bagunçou. Sai um pouco desses movimentos de coitado de mim, senão você tá lascado, cara. E aí daqui a pouco vai aparecer outro problema. E isso aí é uma armadilha, só pra fazer um parênteses sobre isso, né? Isso aí é uma armadilha horrorosa dentro da sua vida, tá? Não é só pra insônia, não. Quando você começa a ter esse hábito, né? De reclamar, só milagre na minha vida, não sei o quê. É muito fácil que isso rapidamente passe para outros problemas. Então você começa a fazer isso porque, eu durmo mal. Só milagre para me fazer dormir. Daqui a pouco é assim, meu chefe é insuportável. Só um milagre para me tirar desse emprego. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Só um milagre. Só Mega Sena para resolver. Ave Maria. A pessoa é alérgica nesse tempo aqui em Brasília, tá lascada. É isso, espirra o tempo inteiro. Entendeu? Esse movimento aí destrói a sua vida. Não é só o seu sono, destrói a sua vida. Sai dele. Sai dele. Então, assim, tem um problema. Se a gente tem um problema, a gente não vai resolver ele com posição de coitado de mim, eu preciso de um milagre. Por difícil que seja, por tanto tempo que você se envolve, tá? Não é assim que você resolve um problema.
né? Ah, mas são 10, 12, 15 anos. Cara, tá falando que são 15 anos, eu tenho uma aluna que tinha 70 anos de insônia. Ela voltou a dormir bem. Com 81 anos, ela tinha insônia desde os 10. E aí, são 12 anos pra você. Pra ela foram 80. 80 não, né? 70. Né? Só que ao invés dela ficar só um milagre na minha vida, ela foi lá fazer. Né? Então, a atitude que a gente tem diante da nossa vida vai definir os nossos resultados. Não tem jeito. Fala ao senhor qual que é a pior consequência da insônia. Cara, eu não consigo botar um prumo, assim, dizer é essa, por conta do seguinte, tá? São muitas consequências e cada pessoa reage a essas consequências de um jeito. Então, assim, poxa, às vezes a pessoa ela tá mais velha, ela não precisa trabalhar, ela já tá aposentada e ela tá insônia. E o problema dela é que ela tá ganhando peso por conta da insônia e isso tá descompensando o diabetes dela. Pô, pra ela é o ganho de peso. Agora, não, às vezes é uma pessoa jovem, que não é obesa, não tem nenhuma doença, mas que a insônia está atrapalhando ele a trabalhar. Ele está perdendo cliente, está deixando de ir pro trabalho. Pô, para esse cara, é a indisposição. Pro cara que está estudando para concurso, é a dificuldade com memória, é a dificuldade com guardar as informações que ele estudou. Então, assim, cada pessoa, para a pessoa que está com um problema dentro do relacionamento, né, a pessoa que está com um problema dentro do relacionamento, ela também acaba entrando no mesmo esquema, sabe? Ela está com uma dificuldade dentro do relacionamento que ela tem. Aí pode ser a libido, que seja o grande problema. A irritabilidade, que faz com que as disputas e os conflitos dos casais pioram, né? Por exemplo, aí teve uma que falou, tem TDAH e tem ansiedade junto. Então, para ela, provavelmente a atenção vai ser um problema grave da insônia, a falta de atenção. Né? A piora da ansiedade, da irritabilidade vai ser um problema mais grave para ela. Então, para cada pessoa, esses problemas vão se apresentar e vão aparecer de uma forma, né? A depender da sua situação de vida. Então, eu não consigo bater um martelo para dizer assim, essa é a pior consequência de todas. Não. Vai depender de quem é você, de qual que é a sua vida, o que você faz, qual que é a situação de vida hoje, o que você precisa. Né? Vai depender dessas coisas. Sobre essa questão de ter ansiedade, depressão, TDAH, eu tenho uma consideração que é importante de fazer, que é o seguinte, cara. Quando você tem ansiedade, tem TDAH, tem depressão, às vezes você acaba... E aí, Lorena, boa noite, cara. Né, quando você tem TDAH, tem ansiedade e depressão, às vezes o que você faz? Você fica assim, eu não vou cuidar desse negócio do Rafael tá falando, não, porque ele fica falando de ciclo circadiano e tal, eu insônia, cara, é porque eu... Não é por causa disso, né? A minha insônia, é aquela história, a minha, sempre assim, eu sou especial, né? A minha é diferente da dos outros. Esses outros aí é ciclo circadiano, mas eu não, eu sou especial. Eu tenho TDAH e tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, eu tenho não sei o quê. É por isso que eu não durmo. Então eu não preciso me regular o meu ciclo circadiano. É mais uma vez um movimento de não se responsabilizar, tá? Já vou falar sobre isso, Vanessa. Tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar aí dentro dessa questão do condomínio barulhento. Entre elas, chamar a polícia se preciso for. Brincadeira. Mas daqui a pouco eu retomo nesse assunto, tá? Mas então o que acontece? Quando a gente está falando da pessoa que tem ansiedade, tem TDAH, às vezes ela usa isso como uma justificativa. Assim, então eu não vou me preocupar com regular o ciclo circadiano porque eu tenho essas outras causas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que está obesa e tem hipotireoidismo, que é aquele problema lá que os hormônios da tireoide não se produzem, que acho que foi até o Ronaldo, na época que ele estava ganhando peso, botou a culpa do ganho de peso dele no hipotireoidismo. Você acha que essa pessoa, ela deve ficar mais atenta na dieta dela ou menos atenta? Ela deve falar assim, não, eu tenho hipotireoidismo, então eu preciso fazer mais atividade física, seguir isso com mais diligência, com mais cuidado, me dedicar mais para essa atividade, ou ela tem que fazer menos ainda? Ela tem que falar assim, não, como eu tenho hipotireoidismo, eu vou comer qualquer coisa. O que vocês acham? Que ela tem que se preocupar mais ou menos? Né? Digita aí. Eu acredito que você vai dizer que ela precisa se preocupar mais, né? E não menos. E aí o que acontece? Aqui na insônia é a mesma coisa. Se você tem um outro fator que piora a insônia e que a insônia piora esse fator, você tem que se preocupar mais ainda com ele, né? Mais ainda com a insônia.
Você tem que se preocupar mais ainda em regular o seu ciclo circadiano. Ainda mais porque a insônia piora o seu TDAH, e a insônia piora a sua ansiedade. E piora a sua depressão. Então você que tem ansiedade, tem depressão, tem TDAH, tem o que quer que seja, para você, tem menopausa, né? Tá na menopausa, para você é mais importante ainda se dedicar na regulação do ciclo circadiano. Então se você tá cansado de dormir mal, de ficar com essa história de tomar um monte de remédio, digita aqui embaixo sono, a palavra sono. Você vai receber uma aula gratuita minha. E aí depois você pode ir lá no meu direct também digitar eu quero, que você vai receber um link para se inscrever numa live que eu vou fazer gratuitamente aqui no Instagram, dia 18 de junho às 19h30. Tá? Sobre o condomínio barulhento, Vanessa, algumas coisas você pode fazer para te ajudar, tá? Condomínio barulhento. Uma das coisas que dá para fazer é você conversar com os vizinhos. Conversar mesmo, francamente. A gente esquece do óbvio, tá? Às vezes. Por isso que eu tô falando. Pô, é muito barulhento e tal. O que a gente pode fazer? Tentar resolver isso aí. Ok, fez isso aí, primeiro passo, né? Segundo passo. Cara, usa um ruído de fundo dentro do seu quarto. Procura, tem no Spotify, tem no YouTube, barulho de cachoeira, barulho de água, ruído branco, né? E bota lá. O que acorda a gente é mais a oscilação do barulho do que o barulho em si. Quando você coloca um nível de barulho, você está aqui no silêncio total, né? E aí aqui faz um barulho nessa altura. Você tem toda essa diferença aqui, e aí você se assusta e acorda. E não consegue dormir. Agora, se você tem um nívelzinho de barulho, essa diferença aqui é menor. A chance de você conseguir dormir é maior. Tá? De esse barulho te incomodar menos. Então botar um ruído branco no seu quarto, tem que tomar cuidado para não botar muito alto, não machucar a audição, né? Mas botar algum ruído branco pode te ajudar, tá? E o outro fator, às vezes, assim, que tem que ser estudado se não é possível para você, é ajustar os seus horários de dormir e de acordar. Tá, mas aí tem que ver seu caso, né? Precisa disso, né? Enfim, precisa desse ajuste ambiental e às vezes o horário, tá? Porque às vezes o condomínio é barulhento até as 10 horas da noite. E, assim, e a pessoa tentando dormir 8, 9, precisa. Ah, não tem horário para acordar, posso acordar 8 horas da manhã. Cara, dorme de meia-noite às 8. Às vezes o condomínio fica menos barulhento. Então são coisas que você pode tentar fazer para organizar e facilitar um pouco a tua rotina lá, tá? A Sueli mandou o seguinte, ela tem insônia há anos, e hoje está aposentada, não tem maiores preocupações, e mesmo assim continua com insônia. Você não estava aqui agora há pouco, né, Sueli? Mas eu estava falando que quem tem insônia, espero que te ajude, viu, Vanessa? Aplica isso aí hoje e me chama no direct para me contar como é que foi, tá? Me dá um toque, me diz como é que foi, se melhorou a tua noite, como é que foi. E é o que eu falo, são coisinhas pontuais que já vão ajudando vocês. Se vocês aplicarem o método RQR inteiro, aí a coisa voa, tá? Porque são as coisinhas pontuais que às vezes já ajudam pra caramba. Se você aplicar o método inteiro, aí a coisa anda. Se você quer conhecer tudo que eu ensino, escreve sono aí embaixo pra você receber a aula no seu direct. Sueli, vamos lá. Você tem insônia há anos. Voltei! O Instagram quase me derrubou. Não irão me calar. Fui censurado pelo Instagram. Falei mal do Zolpidem. A indústria farmacêutica me derrubou. Brincadeira, não tem nada a ver não. Diz que a conexão estava ruim. Mas já voltamos. Tenho insônia há anos e eu estou aposentado. Não tenho maiores preocupações e mesmo assim continuo com insônia. Olha só, tá, Sueli? Você está aposentada. Não tem maiores preocupações, beleza. Né? Eu tenho uma boa notícia sobre isso para você, tá? Se você está aposentado, é muito mais fácil você ajustar sua rotina do que para qualquer outra pessoa. Que tem que trabalhar, que tem hora para sair, tem hora para levantar, não sei o que, aquela coisa toda. Tá? Então para você vai ser um pouquinho mais fácil, né? Do que para os outros. E o que acontece com relação à tua insônia, tá? Qualquer insônia que tem mais de 3 meses, e aí varia desde pessoas que têm insônia há 1 ano, 6 meses, até pessoas que têm insônia há 70 anos, porque acredite, minha filha, eu conheço gente que tem insônia há 70 anos e agora voltou a dormir. Né? Até gente que tem insônia há 70 anos. Qual que é o problema dessas pessoas? O problema é que desregulou. O cérebro desaprendeu a dormir, mulher. O teu cérebro chegou a um determinado momento que ele desaprendeu a dormir. Porque você ficou tanto tempo sem dormir que ele não sabe mais. Ele acha que o normal é ter insônia. Né?
É a síndrome de Estocolmo. Não sei se você conhece. A síndrome de Estocolmo é aquela história que o sequestrador pega a pessoa e ela começa a gostar do Estocolmo, do sequestrador, e ela não sabe nem porquê, ela gera uma relação afetiva com ele. É a síndrome de Estocolmo da insônia. Você foi sequestrada pela insônia e agora o seu cérebro gosta dela. Você não sabe por quê, mas ele gosta, ele vai ficar ali. Aí o que você faz? Ah, já era, minha vida acabou? Não. Você precisa reeducar o seu cérebro. Ensinar ele a dormir de novo. Como é que a gente faz isso? Regulando o ciclo circadiano. E ensinando ele a dormir de novo. Você vai fazer isso como? Com o método RQR. Por quê? Porque quando você faz isso com dica de internet, você não faz, você só lê. Você esquece, você não aplica. E com o método você ganha um passo a passo. E com passo a passo você aplica. Né? Se eu te enviar um monte de tábua de madeira para tua casa e um monte de prego, você dificilmente vai montar um armário. Ou um armário que você vai montar vai ser um armário meio peba, meio palha, que vai cair, vai desmontar. Agora, se eu te mandar um monte de tábua com os pregos e os martelos e te mandar as instruções, fica mais fácil, não fica não, de tu montar um armário? É isso, método RQR é isso. A aplicação na prática, no seu dia a dia. 9 cuidados para você aplicar de forma tranquila e natural. Aplicou, vai fazendo, mantenha a consistência. E não é assim, aplicou um dia e resolveu, né? Tu tá em insônia há anos, aí você acha que vai resolver um problema de anos em 5 minutos. Né? Não é assim. Tem que aplicar. Pode demorar algumas semanas. Apesar de que são tantos erros que vocês cometem que tem muito aluno meu que tem resultado na primeira semana. Na hora de aplicar os 2 primeiros cuidados, ele já tem resultado. Ele até a terceira aula, tá? do método. Terceira aula não. Até o final do segundo módulo. Tá? É que não são tantas aulas e agora de cabeça eu não estou lembrando exatamente a ordem das aulas não. Mas até o final do segundo módulo eles geralmente já estão vendo algum resultado, porque na hora que você aplica os 2 primeiros cuidados você já dá para dar um resultado, tá? Mas enfim, teoricamente pode demorar algumas semanas, tá? Agora, para você fazer isso, você tem que se comprometer consigo, tá? Falar assim, eu quero dormir bem, eu quero dormir bem. Aí, de uma vez já me perguntaram, por que você vende o curso? Primeiro porque eu estou trabalhando com isso, né? Ninguém trabalha de graça, eu acho que vocês também não trabalham de graça, eu não vou trabalhar de graça também. Então esse é um dos motivos. Mas outro motivo é porque eu também não quero gente que não se compromete. Gente que vai lá só para assistir porque tá curioso. Não quero essa pessoa. Quero quem se compromete. Aí eu vendo o curso. Porque aí quem se disponibilizar a comprar tá comprometido de fato, né? Ou pelo menos está se enganando que está comprometido e está botando dinheiro lá. Então assim, Sueli, o que eu te recomendo, assim, de coração? Começa a aplicar as coisas que eu ensino aqui. Se você assistir essa live inteira, você vai pegar algumas. Você vai começar a ver uma melhora, tá? Se você seguir tudo que eu falei aqui hoje, eu nem falei tanta coisa, mas se você ouvir a live inteira e seguir as coisas que eu falei aqui, você vai ver que você pode colocar isso. Pronto, Vanessa, Sueli, vocês são o protótipo do pessoal que vai ter facilidade de aplicar o método, porque vocês vão poder organizar. E assim, não é difícil, tá? Não é que o método é difícil pra caramba. A maioria dos meus alunos, na verdade, que aplicaram o método trabalham, tá? E aplicaram de boa, tá? Sem sofrer. Mas o aposentado é lógico que é mais fácil, né? Qualquer coisa é mais fácil para o aposentado aplicar porque ele tem que trabalhar. Aí a gente tem os aposentados também, não sei se são os aposentados ativos, né? Tem os aposentados que faz coisa pra caramba. Tem os aposentados que estão mais ocupados que quem trabalha. Enfim. Aí sempre tem alguém fazer essa pergunta. Você dorme bem? Meu filho dorme igual um neném. Cara, E teve uma vez na minha vida que eu comecei a desenhar uma possível insônia, tá? E em menos de uma semana eu tinha resolvido o problema, porque na hora que eu percebi que eu estava demorando um pouquinho mais para dormir, eu corrigi alguns aspectos do meu sono que eu sabia que já estavam errados ali há algum tempo. E essa é uma grande vantagem, tá? Depois você regula o ciclo circadiano, não é uma neura infinita. Você regula o seu ciclo circadiano, você pode afrouxar um pouquinho, né? Agora, afrouxou um pouquinho, o sono piorou, você volta de novo. É por isso que eu brinco que o último passo do método é o mestre do sono. Você domina o que te faz dormir, domina o que te ajuda a voltar a dormir bem. E aí, se você começa a perceber que o seu sono piora, você pode mudar
Ou não, ou você pode decidir continuar dormindo mal, é um direito seu. Muito bem, Sueli. Então você vai entrar, pode me mandar um direct, vai entrar no nosso grupo do WhatsApp assim que você adquirir o método. Se você tiver dificuldade de encontrar, me manda uma mensagem. Eu vou te mandar uma mensagem, inclusive. Vou te mandar também, Vanessa, uma mensagem para vocês entrarem. Como a gente ainda não aumentou o preço, a gente já devia ter aumentado, tá? A gente não aumentou. Eu vou recomendar para vocês entrarem logo. Eu vou mandar o link para vocês duas, tá? Para que vocês possam se inscrever e já começarem a assistir e aplicar. Mas é isso, pessoal. A gente precisa se dedicar em cima do que a gente quer, do que a gente gosta. Quem assistiu essa live inteira, é o que eu falei, já viu aqui algumas dicas práticas e simples que já vão começar a dar resultado. Né? E aí depois, na hora que você vê, você vai falar, eita, esse negócio que esse homem funciona mesmo. Né? Ah, essa pergunta aqui é legal também. E aí? Esse óculos de luz azul, o que tem proteção contra a luz azul, esse aqui, eu tenho ele. Ó. Olha ele refletindo no meu monitor ali atrás. Tá vendo? Essa é a reflexão da luz azul. Funciona ou não funciona esse negócio? Gente, não tem tanto estudo, tá? A quantidade de estudo disso aqui é meio limitada. Mas, se você tiver condição de comprar, eu recomendo. Tem algumas evidências que estão sendo favoráveis ao uso. E mesmo que não seja muito favorável ao uso, eu vou te falar um negócio. Ele pode ajudar um pouco com aquela vista cansada, simplesmente você trabalhar muito com o computador, com o celular, ou às vezes você nem trabalha com ele, mas você é um viciado digital. Fica o dia inteiro no Instagram e no Facebook. Né? Se você está nessa situação, ele pode te ajudar. Tá? Ele pode te ajudar. Não aguento mais minhas olheiras. Parece que tem 10 anos a mais. Você sabe que é uma coisa que... É engraçado, né? Como foi o que o Loreno perguntou, né? Como eu nunca tive insônia, eu nunca tive olheira. Assim, foi de boa, minha vida foi tranquila. Pra não dizer que eu nunca tive, na época que tem os filhos pequenos, muito pequenos, que eles não dormem, aí você fica com umas olheirinhas, né? Mas elas passam relativamente rápido e você acaba não percebendo. E eu percebi isso conversando com o aluno de O Fim da Insônia. Principalmente com a aluna, né, que tem uma preocupação maior com a aparência. Falar que, meu Deus, as minhas olheiras sumiram, eu tinha olheiras há anos. E agora eu tô parecendo mais jovem, eu não preciso me maquiar tanto. Eu falei, caraca, velho, eu nunca tinha pensado nisso. Doideira, né? A gente não tem um problema, às vezes a gente não pensa em algumas coisas que quem tem vê com muito mais facilidade. Quem aí tem olheira, levanta a mão. É uma praga, né? Ó a outra aí. Ansiosa pra live de 18/6. Eu também, né? Vai lá no meu direct, nos meus stories, se inscreve. Tem um link lá pra você se inscrever. Escreve lá, eu quero, e entra. E vamos junto aí, recuperar seu sono. Tenho abstinência a café e a dor de cabeça é horrível. Olha lá, eu tenho agora, eu também uso, aí tem jeito. Eu também uso, dos óculos. Tenho abstinência ao café, a dor de cabeça é horrível. Tá? Existe dependência de café, tá? Tem gente que nem sabe disso, mas existe mesmo e faz essa abstinência e pode dar dor de cabeça. O que eu te sugiro? Reduz a dose de cafeína aos poucos. Vai ajustando o horário, puxando para mais cedo e reduzindo. Aos pouquinhos, reduz de uma vez. Tá? Com o tempo você vai passar essa dor de cabeça. Agora, realmente, às vezes a pessoa toma uma garrafa de café por dia, ela quer no outro dia não tomar nada, não vai funcionar, né? Vai dar problema. Assim, vai tirando. Você tomava 5 xícaras? Toma 4. Tomava 5 xícaras, a última era 6 horas da tarde? Puxa para 4. Antecipa essa de 6 horas para ver se atrapalha menos seu sono. Tá? Agora, não, doutor, eu amo café, eu não vou parar de tomar. Pô, então aceita a consequência. Tá? É o que eu sempre falo. Ninguém é obrigado a dormir bem. Mas assim, você tem uma expectativa de que você não vai se comprometer. É aquela história... Doutor, eu quero emagrecer, mas eu quero comer pudim e pizza todo dia. Então tu não quer emagrecer. Não tem milagre, tá? Não tem jeito. Eu gostaria de poder fazer esse milagre para você, mas eu não faço isso, tá? Aí você tem que pedir para outro, eu tenho que pedir para Jesus esse milagre, porque eu não dou conta de fazer, não. Tenho achado difícil me concentrar. TDAH, ansiedade, insônia, depressão, ambiente inadequado para estudo, excesso de celularzinho, dopamina o tempo inteiro ali no celular,
tédio, insônia. Tudo isso pode causar falta de concentração. Então, não sei. Só essa informação aí, pode ser TDAH, pode ser outra coisa completamente diferente, tá? Principalmente, o jeito que você escreveu, o tenho achado difícil me concentrar, tá? Isso aí me dá um indício de que é uma coisa nova. E TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento. Então, se você começou a ter dificuldade nos últimos 2, 3 anos, por exemplo, provavelmente não é TDAH, tá? Porque TDAH é uma doença que vem da infância. Ele não aparece. Não, criei TDAH aos 30 anos de idade. Não existe isso, tá? Eu não sei o que você agradeceu. Eu não sei também qual que é seu nome, porque seu nick aí não me dá uma dica. Eu vou te chamar de Cláudio, é o nome que eu vou te dar. Cláudio Filho. Ser filho vai ser Cláudio Filho. Não sei porque que você está agradecendo mais de nada. Espero que te ajude aí, que você consiga aplicar no seu dia a dia. Desculpa aí a bronca. A gente faz isso aí pelo bem de vocês. É com amor e carinho, tá? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais duro, porque senão não adianta, cara. Então eu quero ajudar vocês. Para eu poder ajudar vocês, nem sempre vai ser dizendo que a gente gosta de ouvir. Como curar a insônia crônica? Método RQR, digite sono, recebe a aula no seu direct, assiste a aula, se inscreve. Não quero assistir a aula, quero pular para a parte de me inscrever. Me manda mensagem no direct, ou vai no link da minha bio, aí você consegue se inscrever direto, tá bom? Não consegui mesmo assim, me manda mensagem no direct que eu resolvo pra você. Ou manda mensagem lá no WhatsApp da minha secretária, também ela resolve, tá bom? A gente ajuda a se inscrever. Quanto tempo eu posso cochilar à tarde? Se você tem insônia, cidadão, escuta só. Coisa fora da regra, exceção, é para quem pode. Você não pode. Ah, mas eu quero muito tirar meu cochilo da tarde. Regula seu ciclo circadiano. E aí você pode tirar uns 30, 40 minutos de cochilo de tarde que não vai atrapalhar seu sono. Agora, dormindo mal, meu querido, se você tirar esse cochilo, ele vai atrapalhar seu processo. Vai. Tá? Então, desapega um pouquinho dele. Né? Mas eu fico muito cansado, Você vai fica cansado porque você tem insônia. Então você precisa resolver a insônia. Tá? Ah, depois eu resolver a insônia, posso voltar a tirar um cochilinho da tarde? Pode. Mas primeiro resolve sua insônia. Tá bom? É a ordem de prioridade. Tá? Queridos, respondi a caixa de todo mundo aqui. Foi uma alegria estar com vocês de novo, né, no Resgate do Sono. Semana que vem tem mais. Na outra semana não tem Resgate do Sono. Semana que vem tem, né? Que dia é semana que vem? 11 tem. E dia 18, tá? Tem live, mas não vai ser Resgate do Sono, vai ser o fim da insônia. E eu quero ter vocês comigo lá. Vanessa, vai chegar no seu direct, tá? Então vai lá no seu direct, clica lá. E a Sueli eu vou mandar mensagem pra ela também, tá bom? Queridos, deixa eu escrever os nomes de quem mandou mensagem aqui. Pronto. Que eu vou mandar mensagem pra vocês hoje pra facilitar, tá bom? Assistam a aula e fiquem com Deus. Assistam a live de novo, aproveitem o conteúdo que tem aqui. 18 era dia de São João? Eita! Live de São João para vocês dormirem bem com a fogueira do lado. Enfim, não durmam com fogueira do lado, vai pegar fogo na sua casa. Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Foi uma alegria estar aqui com vocês de novo. Semana que vem tem mais. Não deixem de participar nas caixinhas, não deixem de se inscrever para a live O Fim da Insônia, dia 18 de junho, 19h30 aqui no Instagram. Se inscrevam pelo link que está lá nos meus stories. Beijo pra vocês, tenham juízo.